Boa noite, pessoal, tudo bem? Que bom a gente estar aqui reunido mais uma vez, mais uma segunda-feira, para dar continuidade. Engraçado que eu acho que eu falo o mesmo texto todas as vezes, para dar continuidade ao tema que a gente já vem trabalhando. A gente falou sobre eu e Deus semana passada, que o Madrinho falou, deu um tapa na cara da gente com eu e Deus, e trouxe bastante reflexão. Então a gente vai continuar com esse aprofundamento no eu e alguma coisa. Hoje a gente vai falar sobre eu e a dor. Antes, vamos fazer nosso momento de oração, para que a gente traga aqui toda a espiritualidade, todos os elementos, todas as informações que eles, os seres do plano espiritual, querem passar para a gente hoje, querem ensinar a gente hoje. Então, que nós sejamos somente um instrumento de transporte, um instrumento de transmissão dessa mensagem que eles querem trazer e onde eles quiserem atingir, que nós estejamos prontos para poder repassar da melhor forma possível. É um grande privilégio a gente ter a oportunidade de se reunir, é um grande privilégio a gente ter a oportunidade de evoluir, estudando, evoluir, aprendendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo o mal. Que assim seja, em nome de Jesus. Bom, como eu falei, a gente vai adentrar no assunto entre a relação que a gente tem com a dor, e especificamente a relação que eu tenho com a dor, né? Existem diversos tipos de dores. Se a gente for falar da dor física, a gente pode falar da dor emocional, enfim, existem diversos tipos de dores. A dor física, ela é um sintoma de uma doença. Ela é um sintoma de algo que o corpo está mostrando para você que está acontecendo ali dentro. E ela é uma oportunidade de você buscar o princípio dela. A dor emocional é a mesma coisa. A dor mental é a mesma coisa, enfim. Qualquer dor é a mesma coisa. Ela é um sintoma de algo. Então a dor, ela se torna uma oportunidade. Porque ela é uma oportunidade de você buscar a origem, da onde está vindo aquele sintoma, você buscar a origem, você buscar a doença, você buscar o lugar onde ela está, para que você possa entender de onde que ela veio, entender a causa e combater. Então, a dor, ela se torna o princípio da cura. Se a gente tem a doença, se a gente tem algo e a gente não sente a dor, a gente não tem como saber que está lá. Existem até pessoas que não sentem dor, o que também é uma doença. São poucas pessoas no mundo que tem, eu não me recordo o nome agora, mas ela de fato não sente a dor. Então, essas pessoas duram pouco tempo. Elas têm um curto espaço de tempo de vida aqui. Por quê? Se você não sente a dor, você não consegue combater aquilo. De repente você está com um calo no pé e você não sente. Ou de repente você bate num objeto, machuca, não vê, não sentiu, e aquilo se torna uma ferida maior, aquilo se torna uma infecção, enfim, e aquilo combate a sua vida e você, de fato, não consegue viver mais do que aquilo, mais do que o tempo que você já tem. E também é uma doença, mas são poucas pessoas que têm. A grande maioria, avassaladora, sente a dor. Como que eu enxergo a dor? Durante muito tempo, eu tentei fugir dela. Porque a dor, ela existe, e eu
buscava alguns refúgios para que eu não sentisse ela. Então, esses refúgios fizeram com que eu não enfrentasse, não descobrisse a causa dela, o lugar onde ela estava, não combatesse, não trabalhasse, não entendesse, não estudasse, enfim, ela não fosse resolvida, então não fosse curada. Com isso, ela aumenta, porque quanto mais você foge, mais ela aumenta. A gente vive num momento da existência que a gente é muito imediatista. Então, se a gente sente uma pequena dorzinha, a gente foge dela com um remedinho, porque a gente quer acabar com ela rápido. A gente sente uma dor simples, a gente já toma logo o remédio para acabar com ela, para que a gente não possa sentir e continue vivendo. Então a gente é imediatista. Com as dores emocionais, eu fiz isso durante muito tempo, só que não era remedinho, eu simplesmente fugia daquilo, colocava outra coisa no lugar e a vida seguindo. O imediatismo de hoje faz com que a gente não tenha a vontade, ou a disciplina, ou a sei lá, me fugiu a palavra, que a gente não queira descobrir a causa, porque a gente não queira combater, a gente tem medo, de repente, se alguma coisa grande, você tem que trabalhar em cima daquilo, de repente alguma doença que é muito séria, enfim, então a gente foge e cobre aquele sintoma, a gente acaba com ele rapidamente e continua vivendo. A gente não vai na causa. Durante muito tempo foi isso que eu fiz, com tudo, na verdade. Durante muito tempo foi isso que eu fiz, tanto com a dor física quanto emocional. Então, assim eu ia fazendo e assim eu ia vivendo. Assim fazendo e assim eu ia vivendo. Até que uma dor muito grande começou a vir, de alguma forma. Porque, cara, se você não tem uma alimentação correta, se você não faz um exercício físico, se você não cuida da sua matéria, uma hora ela vai reclamar. Ela reclama, ela joga um sintoma. Esse sintoma é a dor. Quando você acaba com ele rapidinho, você continua vivendo, mas você não foi na causa. Aí você não foi lá, ela vem com mais força, até que um dia ela vem e ela te trava de alguma forma e você tem que resolver. Quando você vai resolver isso, às vezes pode ser tarde demais, ou às vezes pode ser algo que você consegue ainda reverter, mas ela de fato vem. A dor emocional, a mesma coisa. A dor mental, a mesma coisa. Ela vem, você vai tomando, ela vai, até que ela vem de uma força muito grande e você às vezes não consegue combater porque você não tem o conhecimento. A dor física é simples da gente conversar sobre ela. Existem muitas informações que são fáceis da gente falar, mas a dor mental e emocional não. Então vamos aprofundar um pouco nela. Quando a gente... Peraí que eu vou dizer uma outra informação que é importante. Existe um cientista que diz que a dor ele é o corpo tentando expurgar aquilo que é desregrado da sua natureza. Então o corpo ele tenta expurgar aquilo que é desregrado da sua natureza com a sua própria escolha. Aí que eu queria chegar. A gente volta lá na palestra da semana passada, onde a madrinha trouxe muita informação e muitas ideias sobre as nossas próprias escolhas na nossa vida. Vamos voltar para o nosso mental. Quando a gente vive situações na nossa vida como um término do relacionamento, a gente vive uma situação na nossa vida como um término do relacionamento, isso dói. Isso dói de uma maneira profunda na gente. A gente pode escolher pegar esse sintoma e aprofundar nele, ou a gente pode escolher colocar outra pessoa como remédio no caminho. Quando a gente coloca outra pessoa como remédio no caminho, a gente não vive aquele luto, aquela fase onde a gente precisa para poder entender por qual motivo que está doendo, para onde que a gente está indo com aquela dor, o que a gente está fazendo com aquilo, a gente não trabalha dentro da gente, com isso a gente se torna ser humano frágil. A fragilidade do ser humano com o imediatismo, futuramente, a gente se tornando frágil e imediatista, futuramente a gente vai construir uma geração que não vai saber lidar, não vai saber enfrentar os medos, não vai saber enfrentar as dores, não vai saber transformar, não vai saber se fortalecer, não vai saber buscar as origens, não vai ter o motivo pelo qual buscar as origens, e elas vão construir outras gerações
que vão se tornar também frágeis. E com essas gerações que vão se tornar frágeis, toda essa construção de agora, de uma evolução da humanidade que a gente está vendo até agora, ela vai se perder. Por quê? A gente não escolhe, a gente pega o nosso imediatismo, a gente não escolhe a busca pela origem da nossa dor, a gente não escolhe isso, a gente coloca o remedinho no meio do caminho, a gente sana aquela necessidade rápida, a gente constrói ser humano frágil, a gente se torna frágil, a gente não evolui, a gente não se transforma como pessoa, e a gente não ensina pessoas a serem do jeito que a gente é. Gerações passadas, onde não tinha tanta informação, onde não tinha tanto contato com a tecnologia, gerações passadas, elas tinham essa possibilidade de buscar as origens e se tornar pessoas melhores, porque elas passavam por mais dificuldade, elas construíam coisas mais concretas dentro dos relacionamentos, elas construíam relacionamentos mais fortes, elas construíam relacionamentos interpessoais mais fortes, elas construíam famílias mais fortes, e elas construíam histórias mais duradouras, e elas formavam pessoas com uma força que elas tinham dentro dela, porque a gente ensina aquilo que a gente tem. Então ela ensinou as pessoas a se tornarem fortes, para que essas pessoas estejam hoje na nossa geração, e hoje a gente, com toda a tecnologia, com tudo que a gente tem na nossa mão, com tudo que a gente tem em mente, a gente escolhe o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil é fugir, assim como eu fiz durante muito tempo. O caminho mais fácil é sempre fugir, é sempre buscar um remedinho e colocar no lugar. Quanto mais a gente fizer isso, menos a gente vai conseguir evoluir emocionalmente, evoluir mentalmente, e quanto mais a gente vai ter mais dificuldade de ter essa evolução, e mais dificuldade de enfrentar esses sintomas e buscar ainda aquele verdadeira causa, o que é que está acontecendo com a gente. A nossa mente é muito poderosa. A nossa mente ela é um labirinto onde existem diversas ramificações, diversos caminhos dentro da nossa mente. E por ela ser esse nível de poder, ela de fato manda para o nosso físico, ela manda para a gente a informação a qual ela quer que a gente estude, ela quer que a gente aprofunde. A nossa mente, ela cada vez mais ela vai se expandindo. Cada vez mais a nossa mente vai se expandindo, e ela tem a capacidade de mostrar exatamente aonde você precisa mexer. E ela mostra com detalhes, porque ela é muito objetiva no que ela quer mostrar. Isso, principalmente nesse novo ano, isso vai acontecer muito. Ela é muito direta no que ela quer mostrar, aonde exatamente a gente precisa mexer. Então a gente volta nas nossas escolhas. A nossa mente vai mostrar aonde que ela quer que seja movimentado, que seja mexido dentro da gente. Ela vai mostrar aquilo. E ela mostra de forma direta e rápida. Então, se a sua mente começou a te mostrar e começou a te direcionar para pessoas que te tiram do sério, para pessoas que mexem em feridas suas, é porque ela quer que você mexa exatamente naquela ferida. Se ela começa a te trazer pensamentos e te trazer informações ao qual ela quer que você mexa e que você cuide do seu físico, da sua matéria, ela vai te mostrar que você precisa de fato mergulhar nessa cura, nessa busca pela cura, para que você cuide do seu físico, para que o seu físico esteja fortalecido, para que aquela mente que é muito forte, ela esteja habitada dentro de um físico forte. Isso não quer dizer que a gente precisa se tornar fisiculturista, não é nada disso. A gente precisa de matéria forte para que uma mente que é muito poderosa, muito forte, ela habite dentro da nossa matéria, e ela, quando mostrar onde ela quer agir, você vai ser aquele ser humano que não se tornou frágil, tá? Aquele ser humano que não se tornou frágil, que não se tornou o ser humano que não vai ter a possibilidade de transformar futuras gerações ou a evolução.
ela vai mostrar a você, com um ser humano forte, você consegue mentalmente atingir exatamente aquele objetivo. Quando você atinge aquele objetivo que ela quer, você se depara com o seu verdadeiro eu, às vezes com seus medos, alguma coisa que te aflige hoje, que te atrapalha dentro de uma evolução, e aí ela te deu o sintoma, ela te mostrou onde que ela queria, ela fez você sentir, e aí cabe você escolher, buscar as informações, os elementos que são necessários para que você combata aquela origem. Quanto mais, cara, que loucura, né, cara? Olha o lado que a gente está indo. Que loucura. Quanto mais ela abre e quanto mais ela te mostra, com permissão sua, óbvio, né, porque a gente tem o livre-arbítrio para poder escolher ou não, quanto mais ela te mostra, quanto mais ela dá as informações que ela quer para você, e mais você ouve, mais você encara de frente, mais você mergulha de fato naquilo que ela está te mostrando, mais você dá subterfúgios para que ela também se desenvolva e ela mostre cada vez mais a força dela. A gente está falando da mente ainda. Ela mostra cada vez mais a força e ela vai mostrar mais sintomas para você ter mais oportunidades de cura daqueles detalhes onde ela quer que você se cure. Aí a gente já vai entrar até em curas de elementos de vidas que a gente vem trazendo. De vidas passadas que a gente vem trazendo, que eles vêm configurado no espírito da gente, vem carregando aquilo de tempos em tempos, então ela é capaz de te colocar num determinado ponto, em determinado lugar para que você combata aquela origem de fato, e você às vezes quebre coisas para trás que são muito antigas, e faça com que o seu espírito evolua. De fato, cara, que loucura, Maria do céu, me ajuda. Olha onde que a gente está indo, cara. É o seguinte, a gente tem que fazer 2 observações aí. Tem pessoas que primam pela saúde, né? Então elas fazem exercício físico, têm uma alimentação saudável, têm um corpo saudável, mas têm uma mente extremamente doente. Então, e aí, não adianta ela ter o corpo saudável e a mente doente. Onde termina um, onde começa o outro. Todo o processo inicia-se no pensamento, no meu campo mental. Ele vai contaminar ou vai curar o meu processo físico. Né? Eu preciso entender isso melhor. Então, o que acontece hoje? Eu só vou entender esse funcionamento mental se eu compreender a questão do ego, entender o quanto o ego me domina, e se eu conseguir desenvolver a empatia por outro ser humano. Porque o que está acontecendo hoje, meu lado egoísta está falando tão alto, porque eu estou indo atrás dos meus objetivos, dos meus interesses, da minha felicidade, da minha necessidade, que o outro que está à minha volta, eu não estou enxergando. Eu enxergo coisas que são de meu interesse. Eu perco a capacidade de enxergar de uma forma mais ampla, de enxergar o todo. Então, com isso, eu não consigo desenvolver a empatia. Se eu não conseguir desenvolver essa empatia com relação ao que eu estou vivendo e com relação ao mundo que me envolve, eu não vou ouvir os apelos da minha mente. Entendeu? Eu não tenho um preparo moral, um preparo empático, eu não tenho essa estrutura para ouvir o que minha mente está pedindo para me fazer. Eu acho que hoje a mente de muita gente está gritando, ou seja, o espírito está falando, mas eu estou vivendo tão egoisticamente que eu não consigo escutar. E com isso eu vou me adoecendo sem perceber. Então eu sou também, mentalmente falando, o tipo de pessoa que não sente dor. Responsável por isso também. As dores estão ali, mas como eu não estou desenvolvendo isso, o que mais está me preocupando é pessoas que tinham um grau de empatia estão começando a perder isso. Porque o lado do ego, o lado do egoísmo está falando muito mais alto e ela está perdendo essa conexão. Então, ela está com dificuldade de manter relações.
Por isso que as famílias estão desaparecendo. Cada vez mais. Uma coisa, olha que coisa simples que eu vivi na estrada. Então, não sei se eu estava voltando ou se eu estava indo de viagem. E no meio do caminho tinha um engarrafamento e eu, dentro do meu imediatismo, né, de querer chegar logo, só pensando em mim, o pneu, a roda do carro estava pegando fogo do cara. E o cara tirou a camisa e estava batendo na roda ali. E eu olhei para aquilo, eu falei, não, embora, gente, por que esse povo tá parado? Vamos! E tipo assim, tive zero empatia com o cara que estava lá. O carro que estava na minha frente atrapalhando, sabe o que ele estava fazendo? A mulher estava procurando uma garrafa de água, ela tirou uma garrafa de água e jogou pro cara. Que loucura. Era uma dor do cara, eu não me envolvi com aquilo, eu nem só pensei em mim. A moça da frente, ela também não se envolveu, mas ela pensou em alguma solução que ela poderia ajudar ele. E ela jogou uma garrafa de água para ele, aí parou um caminhão atrás assim, o cara devia ter umas 10 garrafas de água, eu sei que começou a brotar, o cara jogava água. Se todo mundo ajudasse, todo mundo ia embora mais. Estava resolvido. Aí eu, o frequentador do centro. Eu tenho observado isso, e isso tem me assustado um pouco, sabe? Quando eu digo das famílias, você pode ver que a maioria dos casais hoje não pensa em ter filhos, porque filho está simbolizando o quê? Isso vai me travar, isso vai me impedir de fazer isso, mas não é só isso, é a minha incapacidade de doar. Eu não me dou, eu espero que as pessoas se doem, mas eu não consigo me doar, eu não consigo criar vínculos, certo? Então eu acho que a maior dor que nós vamos viver nesse século é a dor do sem vínculo. Então, se eu não crio vínculo, eu não crio empatia. Por que eu não crio vínculo? Porque eu não quero sentir dor, eu não quero ter preocupação, eu não quero, sabe, abrir mão daquilo que aparentemente está me fazendo bem. Então, eu não consigo desenvolver essas relações, então eu não crio empatia e não crio vínculo. E aí eu crio vínculo com um número muito pequeno de pessoas. Essas pessoas, uma hora, elas vão me decepcionar. Ou a gente vai também viver naquele sempre com as mesmas opiniões, sempre com as mesmas... Que vai chegar um ponto que aquilo vai me causando o quê? Vai me dando um vazio, né? Mas aí eu ainda continuo não sentindo dor. Por quê? Porque o egoísmo está tão latente que eu não consigo perceber essa necessidade. Essa dor, ela vai aparecer. Uma hora ela vai vir. E talvez na hora que ela apareça, aí já não tem recurso mais. Tarde demais. Ou às vezes eu ainda tenho esse recurso. Mas esse imediatismo que você está falando, toda essa necessidade que nós estamos falando desse imediatismo é puramente físico, é material. Eu preciso ter a sensação de prazer. Eu preciso correr para poder ter mais tempo, para poder fazer mais coisas. Meu físico vibra com isso, enquanto o meu mental... Quando a matéria perde o descanso, ela mostra que você precisa descansar, aí você toma remédio para não dormir. Aí você fica mais acordado, você toma energético, toma coisa, 1 milhão de cafezinhos para você poder ficar acordado para produzir mais, enfim, você ignora aí você quer viver aquele tudo, sintoma. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Então eu estou detonando meu corpo, detonando minha mente, detonando toda a minha estrutura interna. Porque quando a gente vai tocar nesse assunto, eu percebo que hoje em dia também as pessoas não querem conversar mais sobre isso, porque é um aprofundamento. Conversa chata, todo mundo vaza. Entendeu? Por quê? Porque vai aprofundar. Extremamente, cara. Que loucura, né? Espiritualidade é um negócio fora de base mesmo. Fazem de um jeito que, enfim. Eles que querem, é desse jeito que vai ser. Existe... Cara, que loucura. Existem locais, né, formas da gente buscar ajuda para a gente poder enfrentar todas essas questões mentais que a gente está falando, e todas essas questões da gente enfrentar as dores, da gente entender o sintoma e de ir buscar. E o lugar onde eu particularmente mais busco a pessoa, né, enfim, é em Deus. É quando a gente dentro de uma possibilidade de buscar essa ajuda divina, ajuda na espiritualidade, ajuda naqueles que a gente não consegue ver nem encostar, né? É nesses lugares que eu busco ajuda, onde eu tenho mais facilidade para buscar. O segundo lugar onde eu busco ajuda para poder
ter essas visões são em pessoas que já viveram aquelas mesmas situações. Então, se eu estou com uma situação mental que está me mostrando alguma situação que eu preciso mexer, e eu busco aquele auxílio no divino, eu busco uma oração, joelho no chão, ou eu busco numa casa religiosa, ou eu busco algum lugar que vai me dar um acalento, vai me abrir a mente de alguma forma. O segundo lugar é buscar nessas pessoas que já viveram, porque essas pessoas têm experiência. Isso não quer dizer que a gente vai fazer exatamente o que a pessoa está dizendo, a gente não quer dizer que tudo faz parte da nossa escolha, mas existem formas da gente buscar um auxílio. Se for dor física, se for médico, mas a gente está falando de mente. Quando a gente fala do mental, a gente precisa buscar informações em coisas mais concretas. Hoje em dia a gente tem uma gama de pessoas que não trabalharam suas dores, não enfrentaram suas dores, não desenvolveram suas curas e estão querendo curar outras pessoas. A gente vive muito disso, existem muitas informações de pessoas que não buscaram a sua própria cura e querem curar outras pessoas. O primeiro passo para que a gente possa auxiliar alguém e possa ter aquele processo de evolução, para que a gente não se torne frágil, para que a gente não se torne pessoas que vão formar gerações futuras que serão também frágeis e vão fugir do sintoma da dor, a gente buscando em locais, principalmente na espiritualidade, ou em Deus, ou em pessoas próximas e que viveram aquilo, que você tem uma credibilidade nela, você tem uma veracidade nela, você vê uma coisa que a gente fica tão desesperado às vezes para poder resolver as coisas rápidas, que a primeira informação que a gente tem, a gente acredita naquilo, a gente cria uma expectativa em cima, e a gente toma aquilo como verdade, e a gente começa a repassar, mas a gente não viu nem o histórico da pessoa, a gente não viu nem... E a gente acaba se tornando também essas pessoas que não curou a sua dor, a sua doença, não pegou o sintoma da dor e não foi lá buscar, não trabalhou aquele aprofundamento, e a gente quer ajudar outras pessoas. A gente acaba se tornando também esse... não, eu ia falar charlatão, ia ficar feio. Mas é charlatão. Mas sei lá. Falar o quê? Charlatão, mas é charlatão. A gente acaba se tornando esse charlatão que fica... Falso profeta. O falso profeta que fica tentando curar outras pessoas. Se a gente aprofundar mais ainda num trabalho espiritual, como que a gente ajuda pessoas se a gente foge do nosso... Você imagina se eu tivesse ainda mergulhado naquela minha fase de vida onde eu fugi de todas as dores possíveis que apareciam, sabe? Onde eu fugi, foram anos fugindo, até que não tinha jeito. Eu vou ter que enfrentar, porque você vai buscando ajuda. Aí um fala uma coisa, aí a espiritualidade falou, de repente eles vão e... Você me fez lembrar do criador dos Alcoólicos Anônimos. A pessoa que criou o grupo Alcoólicos Anônimos, o seu nome dele, mas ele era um alcoólatra, né, inveterado, e ele procurou ajuda de todas as formas. Ele descobriu o seguinte, que a única maneira que ele tinha de curar ou de equilibrar o alcoolismo, né, é tendo contato com outro alcoólatra, mas só que sob um outro ponto de vista, ou seja, vamos falar das nossas dificuldades, falar das nossas dores, e um vai ajudar o outro, porque nós já estamos passando por isso, um sustentando, dando força para o outro, para a gente conseguir viver o alcoolismo. Então, é muito bonito quando você lê sobre a criação dos Alcoólicos Anônimos. Na verdade, a nossa vida é assim. Você se cura, você pega a sua dor, mas sob um outro ponto de vista, não no sentido de lamento, não no sentido de delegar dor para os outros, mas olha, você está com essa dor, eu estou com a minha, eu sei que isso não é bom para mim, não é bom para você, vamos juntos, vamos ver o que nós podemos fazer junto, buscar condições melhores até a gente conseguir superar a dor. A gente não vai ficar livre dela, a gente vai aprender a conviver com ela e superar, mas ela vai estar sempre ali, a gente vai estar sempre lembrando dela, vamos junto. Todo mundo, respeitando um ao outro, entendeu? Então, quer dizer, quando Jesus, a máxima de Jesus,
ele fala sobre a questão da caridade moral, é exatamente essa. Você não precisa estar perfeito ou totalmente curado para isso, mas você precisa ter consciência de que é um longo caminho e ser honesto nesse sentido. Eu tenho minha dor, preciso trabalhar ela e vamos junto. Eu com a minha, você com a sua, até a gente conseguir. É muito louco isso. Eu até convido a você que está assistindo, todo mundo que está aqui e que vai assistir posteriormente, que está vendo agora nesse momento, que é o que você vai estar vendo, a fazer uma lista, às vezes, ou observar, ou ter a capacidade de ver quais são as suas dores de hoje, sabe? O que é que te dói? Quando alguém fala alguma coisa, é aquilo te doeu. Cara, a dor é o princípio da cura. Olha que bonito isso, né? A dor é o princípio da cura. Então, o que está te doendo hoje? É alguém que te disse alguma coisa que te machucou, mas machucou por quê? Pô, se machucou, agradece, que maravilha, machucou, então vou entender por que está machucando. Vou mergulhar na origem disso para que eu possa saber como que eu vou. Porque às vezes a gente está como é que é quando faz remédio paliativo, né? Está fazendo tratamento paliativo, que é um negócio que é só para manter, mas a gente tem que fazer um tratamento profundo. Nossa. É isso aí. Então, a gente precisa fazer um tratamento profundo, a gente precisa ir lá na origem. Então, eu convido aqui, cara, pega um papelzinho e anota as coisas que estão. E o porquê que você sente aquilo. Ah, eu sinto isso, mas eu sinto isso por isso. Uma das coisas que faziam eu fugir da dor é porque eu tinha medo de enfrentar. E eu tinha também medo da exposição da dor. Porque tem pessoas que elas alimentam aquela dor. Ela vive naquela dor, porque ali, mas a gente já vai entrar em outra seara que não é o motivo dessa palestra. Mas eu fugia e eu tinha medo daquela exposição, de eu parecer aquele cara que ficava ali, o coitadinho, sabe? Eu não gostei de ser o coitadinho, mas eu ficava com aquela imagem do, nossa, a pessoa está ali sentindo dor. Mas e o respeito que me faltava também, de entender que aquele era o momento daquela pessoa. A pessoa estava ali sentindo, ela não descobriu a origem, não tem como curar o que você não descobriu a origem. E a cura, às vezes, ela demora um tempo também. Ela tem um processo de cura. Às vezes a vida inteira. Às vezes nessa existência não vai curar aquele negócio, enfim, o que você está sentindo. Então a gente precisa respeitar isso. Então a gente não pode ser julgativo e nem reparativo, né, no que... óbvio que a gente tem que ter bom senso, né, mas não ser julgativo do que você está se fazendo de coitado, mas é o momento dela, é o que ela pode, né? Que ela não quer ainda, ela não tem ainda sabedoria ou força, ou ainda não fez a escolha de mergulhar naquela coisa que realmente está. A gente tem diversas coisas familiares, diversas dores familiares que vêm com a gente já, e a gente foge um tempão até que a gente resolve mexer naquilo e é a hora de mexer. A gente tem dores de criação, a gente tem dores de relacionamentos, como eu falei, são diversas dores, são muitas dores. A gente tem dor da rejeição, a gente tem dor da perda, porque a dor da perda, cara, você tem que lidar com ela de alguma forma. Você tem que lidar com ela de alguma forma. Você perdeu, cara. Então, o que aquela dor da perda te causou? E pode ser perda de pessoas físicas, pode ser perda de emprego, pode ser perda, qualquer perda que seja. Por que a derrota não, por que a perda te causa dor, aquele tipo, né, de perda te causa dor? Por qual motivo? Porque às vezes seu ego é tão elevado que você não aceita perder, às vezes sua vaidade é tão grande, então a vaidade te dói. Por que a vaidade te dói? Por que uma pessoa muito vaidosa te causa uma dor? Por quê? A gente precisa, então, cara, lista direitinho, mas seja sincero, sabe? Seja sincero com você, porque só vai estar você mesmo. Seja sincero com você e faz essa análise profunda, porque, cara, a gente está num momento de construção de futuro. A gente está num momento de construção de futuro. Esse período do nosso planeta, ele está num momento de regeneração, de transformação, de construção de futuro. Então, agora, cara, quanto mais pessoas se curarem, melhor. E, cara, o curar, né, não é você... Eu falei, você não vai sair, falando baixinho,
E agora eu vou fazer, acordo de manhã, faz yoga, fala baixinho e começa a falar coisa. Não, cara, eu só ouvi mantra o dia inteiro. Não é isso, cara, é viver normal. Se quiser fazer isso, faz. Mas faz porque tem um propósito para você. Não porque, nossa, vou virar um monge. Não é isso. É buscar a realidade e o motivo pelo qual a dor aconteceu, para que a cura ela comece a ter a possibilidade de acontecer. E quanto mais a gente enfrenta, a gente descobre, quanto mais a gente enfrenta as nossas doenças, mais forte a gente fica. Muito mais forte a gente fica. Quando a gente fica mais forte, a gente sai dessa bolha, e a gente está num momento de você olha para trás e você fala, cara, por que eu não fiz isso antes, né, cara? Por que eu não... Porra, eu poderia ter feito isso, que seria muito melhor. Mas era o momento era esse. Então faz agora. Passou, agora faz agora. O que você pode fazer agora para resolver? Agora eu não estou pronto. Então tá bom, respeita também. Sabe? Respeita também, daqui a pouco você pode estar pronto. Agora eu não estou pronto a mexer com isso. Então não mexe. Talvez não seja a hora. Porém, assim, se começou, como é que é aquela frase que você fala? Bateu, doeu, pega que é seu. Bateu, doeu, pega que é seu. A dor é a reflexão daquilo que não é visível. Então, como a gente quer só o palpável, e é exatamente aquilo que não é visível é o que é profundo. Então, a dor é a reflexão do que é profundo. Então, a gente não vai refletir. Não vai. O reflexo é a reflexão. Né? Que o que acontece lá reflete daqui, bom, espetacular. Como é que é a frase? A dor é a reflexão do que não é visível. A dor é a reflexão daquilo que não é visível. Ou seja, a dor é a reflexão profunda. Mexendo profundo é difícil, viu? Dói. Nossa, dói pra caralho. Quando você mexe no profundo. Mas a dor é o princípio da cura. Mas a dor é o princípio da cura, né? Então, eu espero que doa cada vez mais. Quanto mais doer, melhor, que é a oportunidade. No Evangelho do Espiritismo diz que a dor é uma bênção divina. A dor é uma bênção divina. Jesus também fala. É verdade, é verdade. Entendeu? Quando Jesus fala, se o teu irmão te persegue e ele faz você caminhar 1000 passos, caminha 10.000 com ele. Ele está falando sobre a dor. Verdade. Aquilo que as pessoas te causam, aquilo que elas fazem você sofrer. Então, Jesus, sabiamente, ele falou, quando alguém te dá um tapa, dá a outra face. O que ele está querendo dizer? Vamos refletir sobre isso. Dá a outra face significa reflexão. É verdade. Né? E você também trabalhar suas emoções. Porque trabalhar as emoções também é muito bom para curar. Quanto mais a gente trabalha nossas emoções, mais cura a gente tem. Então, no nosso momento de oração, o objetivo era a espiritualidade quis outro, a gente foi para onde eles queriam e graças a Deus que deu tudo certo. Vamos para o nosso momento de oração. Então, meu irmão, nesse momento eu peço para que, em nome de Jesus, que você tenha a possibilidade de enxergar a dor como uma oportunidade. Você tenha a possibilidade de enxergar a dor como uma bênção e que você tenha a possibilidade e a oportunidade de expandir e trabalhar cada vez mais a sua mente para que ela se abra, assim como o seu físico, sua matéria, que esteja fortalecido para essa abertura da mente. Que quanto mais a mente se abre, mais dores serão possíveis de ser vistas, e essa possibilidade de ser vista, a dor é uma oportunidade de curar essa dor. Então, meu irmão, se você crê, se você confia em algo superior, eu te convido a pedir, mas pede com toda a força. Pede para que seja mostrado. Pede para que as dores sejam cada vez mais fortes, para que você tenha cada vez mais oportunidade de mexer. Para que ela seja de uma forma que você não vai conseguir não mexer.
Quanto mais você mexer, mais rápido você resolve. E não rápido na questão de ser imediato, mas rápido dentro da existência. Porque o rápido para você pode ser muito mais rápido para aquele que está lá em cima, e o lento para você pode ser no tempo certo daquele que quer. E se você crê, meu irmão, não perca a oportunidade. Não tenha medo. Deus só dá aquilo que a gente pode suportar. Então, se Ele te deu, porque você pode suportar. A principal coisa que Deus te dá e que você pode suportar é a oportunidade de escolha. Uma escolha define um destino. Escolhas definem destinos. Quanto mais escolhas você fizer, mais destino você vai definir para você. A oportunidade da escolha que Deus dá pra gente é muito forte. Ela pode se tornar pesada ou ela pode se tornar leve. Mas que a gente tenha a oportunidade, que a gente tenha sabedoria. Peço também sabedoria. Pede sabedoria. Aproveita e pede sabedoria. Sabedoria para um caminhar, sabedoria para enfrentar. Sabedoria para aceitar que aquilo que você quer, às vezes, não é o que é a espiritualidade, o que Deus quer para você. Que às vezes, numa simples fala, não é o que Deus quer que você diga. Então, permite que Ele faça exatamente o que Ele achar que é melhor. E que você tenha força. Porque se Ele te dá, você pode suportar. Você tenha força para entender. Que assim seja feito em nome de Jesus. Poderosa águia que no alto do totem, dá-me tuas asas, me ensina a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanho, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga,